Boa noite, Brasil. Seja bem-vindo à TV Pai Eterno. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho. Começa agora o nosso Jornal Brasil Hoje. Nesta edição você vai ver a inflação em maio teve a maior alta para o mês em 25 anos. E mais, hoje é o Dia Nacional da Imunização. Vamos falar da evolução e da importância das vacinas. E ainda, a operação da Polícia Civil prende suspeitos ligados à pornografia infantil aqui no Brasil e em mais 4 países. Vem comigo, o Jornal Brasil Hoje está começando agora ao vivo para todo o país. E a gente começa o programa de hoje falando de economia. A inflação acelerou em maio e subiu 0,83% em relação a abril, segundo dados divulgados pelo IBGE nessa quarta-feira. É a maior alta para um mês em 25 anos. O avanço é resultado principalmente do aumento na conta de luz em razão do racionamento da bandeira vermelha e também da alta no preço dos combustíveis. Em 12 meses, o IPCA registrou alta de 8,06%. É a maior alta nessa base de comparação desde setembro de 2016, quando o indicador chegou a 8,48% em 12 meses. A gente acabou de falar sobre a alta da inflação. A situação realmente está complicada para a maioria dos brasileiros. E olha só essa notícia. Segundo o Diese, o salário mínimo em maio deveria ter sido de R$ 5.351,11. Esse valor é quase 5 vezes maior do que o atual salário mínimo, que é de apenas R$ 1.100. Esse cálculo é feito de acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada mensalmente pelo Diese. Em maio, os dados indicaram que houve aumento no preço da cesta básica em quase todas as 17 capitais estudadas. Apenas 2 tiveram quedas nesse valor. A cesta básica mais cara está lá em Porto Alegre, pouco mais de R$ 636. E é esse valor que serve como base para o cálculo do novo salário mínimo. Você sabia que é possível transferir a dívida de um banco para outro? Essa é a chamada portabilidade de crédito, uma modalidade na negociação das dívidas que cresceu muito, principalmente entre os financiamentos imobiliários. Veja mais detalhes agora na reportagem. A portabilidade entre operadoras telefônicas ou planos de saúde já são procedimentos bem conhecidos no Brasil. O que muitos não sabem é que desde 2006, o Banco Central regulamentou a portabilidade de crédito, que permite a transferência de uma dívida para outra instituição financeira. A Chiara Thaise, por exemplo, tem um financiamento imobiliário desde 2014. Ela buscou opções de transferências com outros bancos para tentar reduzir as taxas de cobranças. O resultado acabou sendo muito vantajoso. Após fazer um cadastro, abrir conta corrente, manter um relacionamento com o banco, eles fizeram uma avaliação e aprovaram, então, um financiamento com um valor de juros efetivo de 6,9%, bem menor do que o que a gente tinha, que era 9,9%. De acordo com o balanço oficial do Banco Central, os pedidos de portabilidade de crédito imobiliário registraram um salto em 2020. Para se ter uma ideia, de janeiro a abril de 2019, foram contabilizados apenas 2.382 pedidos. Já no mesmo período do ano passado, foram 10.566 pedidos, uma alta de 343% na comparação. Uma opção que se tornou bastante atraente durante a pandemia por causa da redução significativa na taxa de juros. Então, o mercado imobiliário recentemente teve uma queda muito grande das taxas de financiamento imobiliário, fruto da queda da taxa Selic, né? Na medida em que a taxa Selic teve uma queda muito grande, os financiamentos imobiliários também tiveram quedas grandes. Então, se você tem um financiamento imobiliário que você contratou há alguns anos atrás, justifica você pensar em uma portabilidade. Mas vale reforçar que antes de pedir a transferência em uma outra instituição financeira, os especialistas orientam renegociar as dívidas com os próprios bancos de origem. Na negociação é importante reforçar a diminuição da taxa de juros e também avisar sobre uma possível portabilidade do financiamento.
Então, um ponto importante a ser observado na questão da portabilidade, primeiro é aquele processo, né? Identifica qual que é o custo efetivo total do seu processo de financiamento, né? No caso imobiliário que a gente está focando aqui, e então propõe para o banco de origem a redução, né? Considerando que hoje a taxa Selic, né, a nossa taxa básica de juros, está bem abaixo do patamar habitual. Então, e comparar qual que era a taxa Selic na época que contratou esse financiamento. Né? Para isso, basta pesquisar na internet, né, colocar o ano, taxa Selic, e vai conseguir essa informação. Olha, o Banco Central autorizou a criação de um mecanismo para devolver valores dentro do Pix, aquele sistema de transferências em tempo real por meio do telefone celular. Essa nova ferramenta vai permitir que o banco devolva valores para a conta do pagador em casos de fraude ou de falha operacional. Por isso a gente vai chamar de novo o Elton Moreira, que está lá em Brasília, e ele vai explicar melhor como essa medida vai funcionar. Olá, Elton, é com você. Olá, Jordeval. Olá também a todos que acompanham o Jornal Brasil Hoje. Essa nova função do Pix vai ficar disponível a partir do dia 16 de novembro, data que marca o primeiro ano do sistema de transferência imediata aqui no Brasil. Jordeval, o Banco Central explicou que a criação desse mecanismo padroniza as regras e os procedimentos para facilitar a devolução de valores nos casos de possíveis fraudes ou até mesmo de erro nas operações entre os bancos envolvidos na transação. Ainda segundo o Banco Central, a devolução do dinheiro vai poder ser iniciada pelo prestador do serviço de pagamento por iniciativa própria ou por solicitação do usuário pagador. O objetivo dessa medida é justamente dar rapidez e eficiência no processo de devolução, caso o usuário perceba algum tipo de problema ou fraudes nas transações do Pix. O Banco Central esclareceu nesta semana também que desde que o sistema começou a operar aqui no Brasil, os usuários podem realizar devoluções de valores recebidos de forma total ou parcial. Só que não havia previsão de que a devolução fosse iniciada pela instituição do recebedor. Jordeval, no mês passado, o Pix já representava metade das transações bancárias aqui no país. Então é importante mesmo olhar com atenção a segurança desses novos sistemas. Não é mesmo, Jordeval? Volto com você. Obrigado, Elton. E você volta daqui a pouco também, hein? Vamos agora para o intervalo. Na volta tem a sua participação aqui no Jornal Brasil Hoje. E você vai ver que a China vai vacinar crianças a partir de 3 anos de idade. Não saia daí, porque eu trago para você todos os detalhes depois do intervalo. A Polícia Civil deflagrou hoje uma operação de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes pela internet. 41 pessoas foram presas. A operação foi realizada aqui no Brasil e também em mais 5 países. Vamos falar agora com Rafael Paes, direto do Paraná, onde também teve gente na mira da polícia. Essa operação se chama Luz na Infância e está na sua 8ª edição. A ação aqui no estado faz parte de uma mobilização nacional para combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, como você disse aí, né? E foi articulada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por meio da Secretaria de Operações Integradas. Além do Brasil, a polícia reuniu ao todo 176 mandados de
busca e apreensão em mais 5 países: Argentina, Estados Unidos, Paraguai, Panamá e Equador. Aqui no Paraná foram cumpridos 7 mandados nas cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Apucarana, Pato Branco, Andirá e Matelândia também. Um dos delegados responsáveis pela operação aqui no estado falou sobre a ação de hoje. E aqui no Paraná, como coordenador aqui, podemos falar que nós tivemos 7 alvos, um em Curitiba, um em Londrina, um em Maringá, um em Apucarana, um em Pato Branco e um em Andirá. E tivemos 3 prisões em flagrante, pessoas que no momento que as equipes estiveram ali na residência verificaram que os alvos estavam armazenando fotos e vídeos de pornografia infanto-juvenil na internet. E outras 3 pessoas também foram indiciadas, ou seja, embora as fotos não estivessem ali, nós conseguimos indícios de que elas já teriam baixado esse tipo de conteúdo e depois deletaram, mas ficaram resquícios, né? E todos os materiais foram apreendidos, vão ser encaminhados ao Instituto Criminalista para perícia, e aí, com base nisso, vai ser gerado um relatório, essas pessoas vão ser indiciadas também. E olha, aqui na região sul, a mesma operação acontece no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, as ações ocorreram em Canoas e Ijuí. Até o momento, pelo menos uma pessoa foi presa em Ijuí, que fica no noroeste gaúcho. Eu aproveito e trago alguns dados aí do estado de Goiás também com relação a essa operação, Jordevá. Aí no seu estado, as equipes foram para as ruas cumprir 6 mandados de busca e apreensão em 5 cidades: Aparecida de Goiânia, Anápolis, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e Rio Verde. Até o meio do dia, ao menos 2 homens haviam sido detidos aí no estado, então, Jordevá, em flagrante delito, por compartilhar e armazenar aí um grande material de imagens pornográficas infantis em seus equipamentos, né, em seus computadores. Nas 7 edições anteriores, realizadas entre 2017 e 2020 dessa operação, A Luz na Infância, portanto, já cumpriu mais de 1.450 mandados de busca e apreensão e prendeu cerca de 700 suspeitos por praticar aí crimes cibernéticos de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em todo o país, além dos países já mencionados também. Agora, Jordevá, a gente fala do clima em Santa Catarina, hein? Inundações, deslizamentos de terra e chuva de granizo aconteceram de uma vez só, tudo isso no estado catarinense, então, nas últimas horas. Hoje o dia começou por lá de forma bastante complicada, devido aí aos estragos, né? Em razão do tempo bastante instável que continua por lá ainda. Essa condição de temporais em Santa Catarina estava prevista pela Metsul Meteorologia desde o domingo. A situação é mais crítica no município de Canelinha, que fica na região da Grande Florianópolis, onde os volumes de chuva durante as últimas horas foram extremos. A água invadiu residências, pessoas ficaram ilhadas em razão aí dessas inundações e tiveram que ser resgatadas. No município, há desalojados que foram para o ginásio municipal e também para a casa de parentes. Ao menos 17 pessoas foram resgatadas na cidade. Em Florianópolis, as principais vias de acesso para as regiões norte e sul da cidade foram bloqueadas por conta de alagamentos na via. Entre elas, a SC 405 foi interditada para o escoamento aí da água. No bairro Ingleses, casas também foram alagadas. As prefeituras e a Defesa Civil de 10 cidades da região, então, da Grande Floripa, trabalhavam aí durante todo o dia para desbloquear as ruas e estradas, retirar moradores, né, das residências afetadas e contabilizar aí todos os prejuízos. Não há registro, até o momento, de feridos. Jordeval, volto contigo aí em Goiânia. Essas foram as nossas informações de hoje aqui do Sul. Eu volto com você. Grande abraço, meu amigo Rafael Paes, tá bom? Olha, essa notícia que o Rafael trouxe aqui, eu quero até comentar, porque realmente, para mim, é um dos piores crimes que são cometidos. Ou seja, a questão da exploração sexual, a violência sexual contra a criança e contra a adolescente. Você percebeu o tamanho? Olha, só uma operação aqui no Brasil e em mais 5 países. Quer dizer, o que essas pessoas têm na cabeça? Por isso eu defendo penas muito duras para essas pessoas que cometem essas atrocidades contra crianças e contra adolescentes. Gente, começou hoje a 3ª fase da campanha de imunização contra a gripe. A gente vai chamar agora a Tiara Castilho, que traz todas as informações para você. Olá, Tiara.
Isso mesmo, Jordeval, lá para você e para todos nesta quarta-feira, começou hoje em todo o país a terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza, a vacina da gripe. Até 9 de julho, a meta é imunizar cerca de 22 milhões de brasileiros. Podem vacinar, anota aí, integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário. A campanha começou em 12 de abril. A primeira fase teve como foco crianças entre 6 meses e 6 anos, povos indígenas, trabalhadores da área da saúde, gestantes e mulheres que acabaram de dar à luz. Na segunda etapa, foram os idosos com mais de 60 anos e professores. A preocupação do Ministério da Saúde é que menos de 30% do público-alvo compareceu a um posto de saúde para receber a dose do imunizante. E o alerta agora é para que quem se enquadra em alguma dessa etapa procure uma unidade de vacinação para se imunizar contra a gripe. Essa vacina eu já tomei. Jordeval, e você? Conta aí pra gente. Parabéns para você. Vou tomar, sim. Muito importante. Obrigado. E a gente continua falando sobre esse assunto que é extremamente importante. Mais do que nunca, a gente tem acompanhado como a imunização da população é fundamental para salvar vidas, não só contra a gripe ou contra o coronavírus, mas também contra várias outras doenças. Por isso, eu recebo agora ao vivo a médica alergista e imunologista Lorena Diniz para falar um pouco mais para a gente sobre esse Dia Nacional da Imunização. Doutora Lorena, boa noite, seja bem-vinda ao Jornal Brasil Hoje. Muito boa noite a todos. Eu queria falar com a senhora, porque ainda tem muita gente que duvida da vacina, tem gente até que faz campanha contra, não é? Agora, qual é a importância da vacinação, seja para qualquer doença, para a sociedade brasileira e para o mundo inteiro? Depois do saneamento básico, a forma mais capaz de ser capaz de promover uma proteção contra as doenças infectos contagiosas. Doenças muito importantes, como vocês falaram aí, por exemplo, a gripe, né? A influenza é um vírus tão importante e tão capaz de levar a complicações e a óbito como o vírus coronavírus. E é uma vacina que já tem muitos anos, né? Que é uma vacina que já aplica há muitos anos, uma vacina segura, eficaz e que as pessoas não podem deixar de vacinar. Quando abaixa as coberturas vacinais, a gente vê retornando aí doenças que a gente já estava controladas, como sarampo, febre amarela, a própria influenza. Doutora Lorena, eu queria que a senhora falasse para a gente muitas, por exemplo, doenças que mataram muitas pessoas, mas que hoje estão controladas apenas com a vacina. Como é que é isso? Exatamente. Com as vacinas, né, com uma ampla cobertura vacinal, a gente conseguiu fazer o controle dessas doenças infectos contagiosas que mataram ou deixaram sequelas em grande parte da população, como é o caso da febre amarela, do sarampo, meningites, a paralisia infantil, né? Pois é, isso é muito importante. Como é que a senhora vê gente ainda que rejeita a vacina? A amarela é uma doença letal. É inexplicável, né? Uma tecnologia que nós estamos, o nível de informação, acreditar em grupos de campanha contra uma das principais coisas que a gente tem hoje em saúde pública contra várias doenças importantes que são letais ou podem deixar sequelas. Tá certo, nós conversamos ao vivo com a médica Lorena Diniz. Boa noite, doutora. Obrigado pela participação, tá bom? Eu que agradeço, obrigada. É sempre bom a gente ter informação. Gente, olha só essa notícia. O Brasil deve receber 3 milhões de doses da vacina da Janssen na semana que vem. O detalhe é que o imunizante tem prazo de validade até o dia 27 de junho, tá certo? Esse mês. Como o imunizante é importado, o Brasil terá de 10 a 14 dias para receber, distribuir e aplicar todas as doses. Na sexta-feira passada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que o governo conseguiu antecipar com a farmacêutica para junho a entrega de 3 milhões das 38 milhões de doses já compradas. Mas, na ocasião,
ele não informou que o prazo de validade seria até o final deste mês. E a China? Olha só essa notícia também importante. A China aprovou o uso da Coronavac em crianças a partir de 3 anos de idade. É isso mesmo que você ouviu, 3 anos de idade. A notícia foi dada pela Sinovac, fabricante da vacina. O país é o primeiro no mundo a aprovar um imunizante contra a Covid-19 em crianças. A Coronavac é uma das 3 vacinas que estão sendo usadas aqui no Brasil. Ainda não se sabe quando as crianças chinesas vão começar a ser vacinadas, tá certo? E ontem a Pfizer ampliou o número de menores de 12 anos em testes na Europa e também nos Estados Unidos. A vacina da Pfizer já é autorizada para quem tem 12 anos ou mais na Europa, nos Estados Unidos, no Reino Unido e também no Canadá. No Brasil, a empresa fez um pedido de autorização de uso para esse público à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E a gente continua falando em vacina, assunto muito importante. É hora de você conferir o andamento da vacinação pelo país. Vamos lá. Dados do Ministério da Saúde, até agora já receberam a primeira dose 48.130.605 pessoas. Vamos então saber quantas pessoas tomaram a segunda dose? Tomaram 21.276.026 pessoas. Está crescendo e a gente torce, realmente que cada dia cresça mais o número de pessoas vacinadas. Agora, de acordo com o site do CONAS, a gente vai acessar agora para saber como é que está a pandemia aqui no nosso país. Veja os dados, então, do site do CONAS. Vamos fazer a conta do número de casos de Covid-19 desde o início da pandemia até agora? Nós já tivemos registrados 17.122.877 casos dessa doença no país. No último período de 24 horas, nós tivemos 85.748 novos casos da Covid-19. Número de pessoas mortas. Até agora, gente, infelizmente, nós perdemos 479.515 pessoas. No último período, você está percebendo, está crescendo o número de mortes. Hoje, nós temos aqui um número de 2.723 pessoas que morreram vítimas da Covid-19 aqui no nosso país. São João da Paraúna, no interior de Goiás, começou a vacinação contra a Covid-19 em pessoas acima de 28 anos de idade. Um vídeo mostra que os moradores chegaram a levar colchões e cobertas para passarem a noite na calçada da unidade de saúde para conseguir a imunização. A Secretaria de Saúde afirma que com a chegada de novas doses, será possível imunizar toda a população adulta da cidade nos próximos 15 dias. Que coisa boa, A gente vê isso daí, o pessoal já tendo vacinado a partir de 28 anos de idade, Tomara que seja sempre assim. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para o intervalo. No próximo bloco, eu vou mostrar para você que a Polícia Civil realizou uma grande operação, a gente falou disso agora há pouco, mas eu vou voltar também para a gente falar sobre outros assuntos que são importantes no seu dia a dia. Em instantes, a gente volta já já. Olá, são 18 horas 28 minutos, estamos de volta ao vivo para todo o país aqui com o seu Jornal Brasil Hoje na sua TV Pai Eterno.
Eu quero fazer uma pergunta para você que sempre nos acompanha, está nesse momento aí, reconhecendo o nosso programa e acompanhando as notícias. Você já visitou o nosso portal paieterno.com? Lá, além de saber tudo sobre a fé, sobre a devoção, você também pode se cadastrar e tornar um devoto evangelizador. Agora, gente, você pode também entrar em contato com a nossa central de atendimento pelo telefone que é o WhatsApp. É o 62-3506-9800. Estou repetindo para dar tempo de você anotar. É o 62-3506-9800 e venha fazer parte desta família de amor. Aliás, essa família sempre está apresentando aqui as principais notícias do Brasil e do mundo, mas eu quero mostrar você também. Você que está acompanhando o Jornal Brasil Hoje aqui com a gente, mande a sua foto, mande o seu registro acompanhando o nosso programa. Você pode aparecer aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai. É muito fácil. Você tira uma foto assistindo o programa, aí você posta aí no seu Instagram e marca o Instagram da TV Pai Eterno, @TV Pai Eterno, marca o meu também. O meu é @JordevarrosaOficial e é claro, a gente vai pegar a sua imagem, nós vamos mostrar aqui no programa para todo o Brasil, para ver você sempre acompanhando a gente. Gosto muito disso, viu? E é hora da gente então mostrar quem já fez isso. Pessoas que registraram, tiraram fotos e mandaram para a gente. Vamos saber quem vai aparecer na telinha? Vamos lá. Olha aí, ligadinha no competente Jordevar Rosa Oficial ao vivo para todo o Brasil. Essa é a professora Elisângela, aqui de Goiânia, que registrou também, acompanhando o nosso programa. Quero mandar um abraço a ela, agradecendo a toda a família da professora Elisângela por esse registro e principalmente, né, pela audiência qualificada. Tem mais? Vamos lá, tem. Esse aí é o Monteiro. Ele mora na cidade de Aragoiânia, que faz parte aqui da região metropolitana da capital. Tirou aí uma foto acompanhando o nosso programa. Quero mandar um abraço para o Monteiro, para toda a família dele e chamando você, para que você venha também participar. Tire a sua foto, mande para a gente, que a gente vai mostrar aqui no programa. Gente, chegou a hora de conferir o que foi destaque internacional no nosso Giro pelo Mundo. Entre conversas francas e produtivas. Foi assim que a vice-presidente americana Kamala Harris descreveu o encontro com o líder mexicano Andrés Manuel López Obrador, na terça-feira. Ela esteve na cidade do México para discutir as causas que levam milhares de imigrantes sem documentos a tentar a travessia entre os dois países. Harris garantiu que vai trabalhar para que esta população não seja obrigada a deixar seus países, devastados pela violência e pela pobreza. O pré-candidato à presidência da Nicarágua, Félix Maradiaga, foi detido nesta terça-feira após comparecer ao Ministério Público. Ele é o terceiro pré-candidato preso em 10 dias. De acordo com a Polícia Nacional, o político está sendo investigado por praticar atos que atentam contra a independência e a soberania, além de pedir intervenções militares. Ele também é acusado de se organizar com financiamento de potências estrangeiras para realizar atos de terrorismo e desestabilização. No condado de Weld, no estado americano do Colorado, um tornado deixou estragos por onde passou. O fenômeno se estendeu por mais de 20 quilômetros. Moradores da região puderam avaliar os danos nesta terça-feira. Várias casas foram atingidas e muitas delas derrubadas pelos fortes ventos. Os socorristas informaram que não houve relatos de feridos ou mortos. O condado de Weld é o recordista em tornados nos Estados Unidos. Triste, né? A gente vê a força da natureza, né? Volta e meia a gente encontra essas imagens aí de tornados que passam destruindo tudo que vê pela frente, né? Triste, não é? A CPI da Covid-19 ouviu hoje o coronel Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. Por isso, eu vou chamar novamente o Elton, que acompanhou tudo em Brasília. Elton Moreira, quais são as novidades desse depoimento? Jordevar, hoje foi mais um dia intenso e acalorado na CPI da Covid-19, inclusive com bate-boca entre alguns membros da comissão.
Bem, Elcio Franco foi o número 2 do Ministério da Saúde entre junho de 2020 e março de 2021, durante a gestão de Eduardo Pazuello. No depoimento de hoje, o ex-secretário foi muito questionado, principalmente sobre suas ações nas compras e abastecimento de insumos para os estados na pandemia. Elcio Franco disse aos senadores que tentou procurar vários laboratórios farmacêuticos, mas apenas a AstraZeneca ofereceu transferir a tecnologia da fabricação da vacina para o Brasil. Durante o depoimento, ele falou ainda sobre uma possível orientação do governo para que a população fosse tratada precocemente contra a Covid. A gente separou um trecho, olha só. Bom, tratamento precoce, como eu falei, é a melhor medida preventiva para qualquer morbidade, qualquer doença, seja câncer, seja uma doença de pele, seja qualquer tipo de problema, é a melhor solução nós partirmos para uma identificação, um diagnóstico precoce e iniciarmos o tratamento desde que identificado. Pois é, e questionado pelo relator da CPI, o senador Renan Calheiros, o coronel negou que o chamado Gabinete Paralelo de Orientação sobre o Combate à Pandemia tivesse qualquer influência sobre o Ministério da Saúde. Agora, com relação à compra das vacinas, Elcio Franco afirmou que o governo não comprou a Coronavac em 2020 por incertezas e medo de que terminasse num cemitério de vacinas. Olha só. Justamente pela incerteza que essa fase pode vir a causar, porque a vacina, no seu desenvolvimento, na fase 3, ela pode não lograr êxito e não ser aprovada. Também hoje, no início da tarde, o ex-secretário executivo falou que as negociações com o Butantan para a aquisição da Coronavac não foram interrompidas e que ele não recebeu ordem do presidente da República e nem do ministro Eduardo Pazuello para não prosseguir com as negociações, apesar das inúmeras falas de Bolsonaro sobre interromper esse processo. Não recebi ordem para interromper e elas continuaram. Essas tratativas continuaram e o Instituto Butantan, como eu falei, o doutor Dimas Covas, a Cíntia, tinham o meu telefone e haveria, em caso de alguma dificuldade de comunicação, eles poderiam ter mandado mensagem pelo meu WhatsApp e poderiam ter conversado comigo. Jordevá, e ainda hoje a CPI da Covid-19 aprovou uma série de requerimentos de convocação. Entre os depoimentos estão do deputado federal Osmar Terra e o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Marques. Esse foi o resumo do dia aqui em Brasília, Jordevá. Agora eu volto com você aí no estúdio. E eu agradeço muito a sua participação. O Elton Moreira está sempre em Brasília aí, trazendo os principais assuntos do dia. Esse é um assunto muito importante. Eu quero saber aonde é que vai chegar essa CPI da Covid-19. Espero que seja tudo apurado e, se alguém errou, que seja punido. Agora, gente, independente dessa situação toda, nós temos aí a triste marca de 476 mil pessoas mortas pela Covid-19. Então não é hora de brincadeira. Nós estamos num período realmente crítico e é importante que você realmente cuide de você, da sua família, do seu pai, da sua mãe, usando máscara, usando álcool em gel e evitando aglomerações. No quadro Opinião de hoje, o padre Jesus Flores aborda a confusa comunicação do governo federal. Conta o livro do Gênesis que os homens conceberam o projeto de uma cidade com torre que atingisse o céu. E assim se tornariam famosos, desafiando ao próprio Deus. Mas Deus, vendo a ambição e o desejo de grandeza dos homens, diz: vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de modo que não se compreendam uns aos outros. Houve uma grande confusão, por isto, e deram o nome de Babel, porque o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra. Babel é o protótipo do Brasil de hoje. Todos falam, gritam e ninguém se entende.
uma confusão total para a desgraça do país e do povo. Vamos aos exemplos. Há um Ministério da Saúde que, quer queira, quer não, deve manter certa racionalidade e alinhamento com o que diz a ciência, a Organização Mundial da Saúde e a forma consagrada de ação do mundo. Há um discurso governista que um dia diz: toda e qualquer vacina está descartada. Em outro dia, todos os brasileiros serão vacinados até o final do ano. Quanto à vida ou à morte, todos nós iremos morrer um dia. Não sou coveiro, mas sob a pressão da CPI, ele diz: sinto muito a morte. O governo chega ao desplante de falsificar decisão do STF e relatórios do TCU. Quanto ao comportamento do governo na CPI, enganar e mentir. Brasil, país da confusão. Brasil, país da mentira a serviço da morte. Você aí que está acompanhando o Jornal Brasil Hoje, você gosta de doce? Sabia que agora, durante a pandemia, o consumo de doces aumentou? Por isso, a nossa equipe conversou com uma nutricionista para saber como evitar que isso traga problemas para a nossa saúde. Confira. É muito comum quando nós estamos ansiosos e comemos um docinho. O açúcar traz a sensação de bem-estar e conforto com um alívio quase imediato. Só que normalmente esse efeito dura pouco e pode trazer malefícios para a nossa saúde. E essa compulsão por açúcar pode explicar o crescimento no consumo de doces no país, que, de acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com 2 universidades brasileiras, foi de 41,3% antes da pandemia para 47,1% durante a pandemia, incluindo chocolates, biscoitos e bolos. E entre adultos na faixa de 18 a 29 anos, 63% estão consumindo mais doces 2 vezes por semana ou até mais. Mas como saber se você está ou não consumindo mais açúcar? A nutricionista Carol Amorim te explica. Vamos ver. Então, primeiro, você precisa começar a se observar. Tem quanto tempo que está vindo essa questão da compulsão de fato específico para doces? Você já era uma pessoa ansiosa antes de começar a pandemia, antes de causar algum problema emocional na sua vida? Ou uma carga de estresse de trabalho? Como é que é a sua vida quando você estava sem essas atividades anormais, né? Sem essa rotina agitada? Porque muitas das vezes a gente já vem de uma rotina muito estressada, né, ou passa por algum problema emocional, e aí a gente vê a comida como uma fuga, como uma válvula de escape para a gente poder sentir mais prazer naquele momento. Além do aumento no peso, o exagero no consumo de alimentos açucarados pode trazer inúmeros prejuízos para a sua saúde, tanto para o seu corpo quanto para a mente. Quando você tem açúcar em excesso no seu corpo, pode ser também que você tenha alguma dificuldade de raciocínio, porque você está com mais lentidão no pensamento, você está com o corpo ali com a carga de carboidrato simples muito grande, faz com que aumente a sua insulina, dá picos de insulina, né? Acumula o restante em gordura. Mas não só isso, nós temos também que avaliar a sua alimentação. Né? Tá comendo fruta, tá comendo verduras, tudo isso são fibras que vai nutrir o seu corpo. Mas com atitudes simples do seu dia a dia, você consegue mudar essa compulsão por alimentos ricos em açúcar. Beba bastante água, come bastante alimentos que é rico em fibras, as frutas, as verduras, né? Faça uma atividade que te gere prazer, uma atividade física que vai ajudar a nutrir melhor o seu corpo e aumentar os seus hormônios de bem-estar, que não é só relacionado a esse alimento aí que é o açúcar. E você confere agora o que foi destaque no Jornal Brasil Hoje.
A China anuncia que vai vacinar crianças com mais de 3 anos de vida com a Coronavac. O país é o primeiro no mundo a aprovar um imunizante contra a Covid-19 em crianças. A Polícia Civil realiza a operação contra a pornografia infantil. Foram cumpridos 176 mandados de busca e apreensão em 18 estados e em 5 países. A 8ª fase da Operação Luz na Infância é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Pelo menos 41 pessoas foram presas em flagrante no Brasil, Paraguai e Argentina. A Copa América. O Supremo Tribunal Federal vai julgar nesta quinta-feira 2 ações protocoladas na Corte contra o torneio marcado para acontecer no Brasil a partir de domingo. As 2 ações pedem a suspensão da competição. Gente, por hoje acabou. Mais notícias você acompanha amanhã às 7 da manhã, só que com o Jornal Brasil Hoje nas nossas emissoras de rádio, espalhadas por todo o Brasil, na nossa rede católica de rádio. O Jornal Brasil Hoje fica por aqui. Eu desejo a você uma boa noite. Amanhã a gente tem um encontro às 6 da tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço e até amanhã.